Ok? Olá, pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um simpósio aqui, segundo dia do simpósio de ortopedia da LAORT. É um prazer ter vocês aqui novamente conosco. E hoje a gente vai iniciar a aula com a médica brilhante, a doutora Marcela Rodrigues. Ela que é graduada em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, fez residência em ortopedia pelo Hospital da Baleia, residência em cirurgia de mão pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais e preceptora de residência médica em Belo Horizonte, também em Minas Gerais. Membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. É um prazer ter a senhora conosco. A senhora com uma convidada especial da gente, né, que veio de outro lugar, conhecer um pouquinho a nossa liga. Então, é um prazer estar aqui com a senhora, uma boa aula, e aos palestrantes, uma boa aula também. Ela que vai falar hoje sobre fratura e luxação do punho, um assunto muito importante e corriqueiro na emergência que vocês vão sempre lidar. Então, é isso. Boa aula. Boa noite a todos. Queria agradecer a LAORT pelo convite. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Vou fazer o compartilhamento aqui da minha tela. Vocês já estão conseguindo ver? Ainda não, né? Apareceu para vocês a minha tela? Você está me vendo aí, Letícia? Está vendo minha tela? Meu PowerPoint está aparecendo para vocês? Tá sim, doutora. Não, na verdade, está aparecendo só a senhora aqui na transmissão. Leva 25 segundos para transmitir aqui no YouTube. Mas está aparecendo sim, pode começar a aula. Aparecendo? Ótimo. Já posso começar? Pode sim. Então, como a Letícia falou, meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou médica pela UFMG de Minas Gerais, eu sou ortopedista pelo Hospital da Baleia e sou cirurgiã de mão pelo Hospital Maria Amélia Lins, que é da rede FEMIG. Para quem quiser acompanhar depois as minhas postagens, gosto bastante de dar aula também, vocês já devem ter percebido, né? Pode me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Marcela Ortopedista. E hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês sobre a fratura e luxação do punho, que são queixas muito comuns no pronto atendimento, no pronto-socorro, né? A mão é o segmento mais envolvido nos traumas, principalmente por causa de trabalho, questão de esportes, né? Então, a mão é o mais envolvido nas nossas queixas e atendimentos ortopédicos. Quando a gente vai fazer uma investigação do punho, quando o paciente chega com uma dor na mão, no punho, a primeira coisa que deve ser feita é uma conversa com esse paciente, que é a própria anamnese, né? A gente vai ver um pouquinho sobre cada item desse que eu vou apresentar para vocês. Depois da anamnese, a gente vai fazer o exame físico, que é muito importante, mesmo em casos de trauma. E depois de anamnese e exame físico é que a gente parte para a radiografia. Muita gente tem uma tendência de o paciente chegar e já encaminhar para a radiografia, mas é muito importante a gente conversar antes com o paciente, fazer o exame físico, para a gente entender a demanda daquele paciente, onde ele sente dor, se existe alguma radiografia especial que precisa ser realizada para mostrar alguma lesão oculta. Então, é muito importante esses dois passos antes da radiografia. E depois, se necessário, a gente pode complementar essa avaliação, esse exame imaginológico com uma ressonância ou uma tomografia. Não é sempre que é necessário, muitas vezes a gente fecha o diagnóstico já com a radiografia. Na anamnese, a gente vai investigar com o paciente a idade, por que isso é importante, né? O paciente que tem 70 anos, ele tem um tipo de trauma mais comum, ele tem uma qualidade óssea diferente de um paciente que tem 7 anos de idade. Mesmo eles caindo, às vezes, na mesma posição,
A fratura que acontece é uma fratura diferente, o padrão de fratura, o tratamento é diferente, então por isso é importante identificação de idade, identificação de gênero, comorbidades associadas, a história prévia, por exemplo, às vezes o paciente já teve uma fratura prévia do rádio distal, já teve uma fratura de punho antes, então a gente já tem que saber isso antes de avaliar a radiografia dele, para a gente não se surpreender, para a gente não fazer diagnóstico correto ou não confundir nenhum diagnóstico. Também investigar mecanismo de trauma, como que esse paciente caiu, ele caiu com a mão espalmada no chão, né? Foi um impacto direto? Foi um impacto direto do lado ulnar do punho? Lado ulnar por causa da ulna, tá? Ou foi do lado radial, por causa do rádio a gente denomina assim. Foi um impacto direto no dorso? Foi um impacto direto na parede, né? É muito comum em esporte de boxe, ou principalmente pessoa dar um soco, fica bravo, né, dá um soco na parede, no vidro, a gente tem muita fratura de metacarpo, então é perguntar como que caiu, como é que bateu a mão, foi uma entorse, foi uma abdução do polegar, às vezes o goleiro, né, leva uma bolada no polegar e abre o dedão assim e pode ter uma lesão ligamentar. Então é investigar esse mecanismo de trauma, isso pra gente é muito importante. E tá no comecinho da avaliação, assim que o paciente senta na mesa ali, na frente do médico, a gente vai começar essa conversa, essa investigação. Perguntar também o tempo decorrido do trauma, por exemplo, paciente que machucou ontem, só veio ao pronto-socorro hoje, você já sabe que não é um grau de dor muito acentuado, né? Pode ser que seja, às vezes, uma lesão ligamentar, mas às vezes não tem uma fratura. Se o paciente acabou de machucar e já veio correndo para o pronto-socorro, você pode investigar, às vezes, uma lesão um pouco maior, que tenha ocasionado, né, uma dor mais intensa. Se esse paciente precisou fazer uso de medicação até chegar no hospital. Então, isso tudo é importante e é na parte da anamnese. O exame físico, a gente divide ele em 4 etapas, independente da articulação, não só para o punho, mas para qualquer parte do corpo. A gente começa com a inspeção, que é um exame visual do paciente. Desde o momento que o paciente está entrando no consultório médico ou na sala de atendimento, você já vai observar o tipo de marcha do paciente, né? Se ele tá, como que ele está deambulando, como que ele está segurando a mão, se o punho está ficando, né, se ele está segurando o punho no tronco, como se ele estivesse protegendo realmente, se ele está deambulando, balançando o braço, aí mostra pra gente que a dor não é tão forte. Então, desde o momento que ele entra, a gente já vai começar a avaliar. Eu vou falar um pouquinho agora de cada etapa dessa inspeção, palpação, movimentos e testes especiais, específico para o punho. Então, vamos lá, são as 4 etapas do exame físico. Na inspeção, como eu disse, a gente já vai observar desde que o paciente entra e a gente vai observar o quê? Existe alguma cicatriz no punho? Existe alguma equimose, que é esse roxo, essa imagem inferior à direita de vocês? Existe alguma alteração de tendões? Existe alguma alteração muscular? Existe algum edema, algum inchaço? Existe alguma deformidade, né? Essa deformidade superior direita da tela é a deformidade em dorso de garfo, que é clássica da fratura de rádio distal extraarticular, tá? Extraarticular porque ela está antes da articulação, ela acontece na metáfise. Então, a gente já, na inspeção, já começa a ter as nossas suspeitas diagnósticas, as nossas hipóteses diagnósticas. Em seguida, a gente vai para o segundo momento do exame físico, que é a palpação, na qual a gente vai utilizar as nossas mãos, vai utilizar o tato para sentir as alterações do paciente. A gente vai palpar as proeminências ósseas, a gente vai palpar nas imagens, nas 2 mãos que estão inferior à esquerda aqui de vocês, a gente tem aqui as proeminências ósseas do punho, do carpo, o pisiforme piramidal, vocês conseguem até palpar em vocês mesmos, né? A gente tem o âmulo do amato, a gente tem aqui na base do polegar, o trapézio e logo inferior, a tuberosidade do escafoide, tá? No dorso, a gente pode palpar a cabeça da ulna, a gente pode palpar o estiloide do rádio. Seguindo aqui para o centro do punho, partindo do estiloide do rádio, a gente tem uma proeminência óssea aqui, tá? Esse tubérculo é, inclusive, o tubérculo que faz a curva do tendão extensor do polegar. Então, ele a gente tem sempre que saber a relação e a distância dele. A gente acima aqui vai palpar o semilunar, o escafoide, o captato, o trapézio, nessas localizações aí. Então, é importante a gente saber onde está localizado cada osso, cada proeminência, para a gente ir direto ao raciocínio clínico, assim pedir exame e fazer o diagnóstico.
Na imagem superior direita de vocês, mostra um aumento de volume, pode ser um cisto sinovial, pode ser um edema, um inchaço, tá? Pode ser outro tumor de partes moles, pode ser um hemangioma, um lipoma. Então, isso a gente vai sentir na textura, na palpação. É duro, é firme, é macio, é móvel, ok? E lembrando, né, que eu sempre falo nas aulas, vocês têm que saber que essa região, esse triângulo que a gente forma aqui quando a gente faz a extensão do polegar, chama tabaqueira anatômica. Esse fundinho aqui, ele pode e deve ser palpado nos traumas de punho. E é nessa região que a gente tem o escafoide. Então, a maioria das fraturas de escafoide vai ter dor na região da tabaqueira anatômica. Então, é uma região que deve ser pesquisada na palpação, para avaliar se o paciente tem dor ou não na tabaqueira anatômica. Na terceira etapa do exame, a gente vai investigar os movimentos. O paciente está conseguindo fazer a pronossupinação, que é a rotação, né? A supinação é a palma da mão para cima e a pronação é a palma da mão para baixo. Está conseguindo fazer a flexão do punho, extensão do punho, desvio ulnar, desvio radial. Lembrando que desvio ulnar porque ele está apontando para o lado que está a una, tá? Então, ele está conseguindo fazer os movimentos, ele tem uma limitação. Em qual movimento ele tem limitação? Isso é importante para a gente identificar se existe alguma lesão naquela região. Os testes especiais, que é a última etapa do exame físico, eles vão ser realizados específicos para cada suspeita diagnóstica, para cada patologia, de acordo com o raciocínio clínico. Então, se o paciente tem uma suspeita de lesão do ligamento, escáfo, semilunar, a gente faz o teste de Watson e por aí vai. Por isso que eu não vou colocar um por um aqui para vocês. Na etapa de radiografia, depois que a gente já tem as nossas suspeitas, a gente vai solicitar, de acordo com o que a gente acredita que o paciente possa ter. Então, a gente vai solicitar uma radiografia em AP ou PA do punho. AP é antero-posterior e PA é póstero-anterior. Para quem não sabe, a gente coloca a mão sobre a chapa, né, o filme, e a incidência, a imagem, os raios, a radiação do raio-x, ela vem aqui por cima. Se ela entra no dorso do punho, é póstero-anterior, que é a direção que ela vai entrar. Se ela entra com a palma da mão aqui para cima, se ela entra na face volar ou palmar da mão, chama AP, que é a antero-posterior. Por isso, essa diferença que eu coloquei aí, AP ou PA, tá? O que a gente mais utiliza para o punho é o PA, que é o póstero-anterior. A gente também pode solicitar o perfil, a gente pode solicitar o AP com o desvio ulnar, e vocês vão ver a importância dele. A gente pode solicitar as oblíquas do punho, o Skyline View, Brewerton, que é para metacarpo. Então, são várias incidências e a gente só vai solicitar ela de acordo com o nosso raciocínio clínico. Aqui uma imagem de radiografia da mão, mostrando as falanges distais, médias e proximais e os metacarpos. Lembrando que a radiografia da mão é uma coisa e a radiografia do punho é outra, tá? Essa imagem é uma radiografia da mão de uma criança, né? Vocês podem ver aí as físis de crescimento, que são as placas de crescimento, e lembrando que a gente faz a numeração dos metacarpos de 1 a 5, sendo o número 1 do polegar e o número 5 do quinto dedo, do dedo mínimo. Então, é metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. Ou raio, ou dedo, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Então, quando vocês virem terceiro dedo, é o dedo médio, segundo dedo é o indicador, e por aí vai, tá? Polegar sempre número 1. Radiografia. Posterior anterior do punho. O que a gente pode ver, né? Quais são as estruturas que a gente tem que investigar e focar o nosso raciocínio no punho? A gente vai ver a base do primeiro metacarpo, o trapézio e o trapezoide, o osso escafo, o osso captato, o osso amato, o piramidal e o pisiforme, o osso semilunar. Aqui é o rádio com o estiloide do rádio, aqui é a una com o estiloide da una, aqui está a articulação radionar distal, né, entre o rádio e a una, e aqui os outros metacarpos, metacarpo 1, 2, 3, 4 e 5. No perfil, o que a gente vai procurar? Esse é o polegar, né, que está em um plano à frente, a gente consegue ver na nossa posição de repouso anatômico, o polegar ele está à frente dos outros dedos, então a gente identifica ele facilmente aqui, ó. Primeiro metacarpo, né, aqui a gente tem o captato, encaixando aqui no semilunar. O semilunar é um ossinho que no perfil, ele é igual uma meia-lua, ele é igual uma luazinha. Então, aqui está o semilunar encaixando no captato. A gente tem aqui o rádio, a una sobreposta, a gente consegue ver a imagem aqui, e esse aqui
tombado 45 graus com o eixo principal. O eixo principal é esse aqui. 45 graus, a gente tem aqui o escafoide, tá? Que dá para a gente observar no perfil também. Outra incidência que a gente pode fazer, que ela é ótima para escafoide, é o desvio ulnar do punho. Como é que ele é feito? É essa imagem que eu coloquei aí para vocês à esquerda, a gente faz o desvio ulnar do punho, e dessa forma, o escafoide, que é um osso que está ali a 45 graus, quando a gente faz o desvio ulnar, ele tende a estender, ele estica. Dessa forma, ao invés de ficar sobreposta a imagem, porque ele está fletido 40 graus, a gente consegue ver ele mais esticado, mais estendido, e assim a gente consegue ver todo o corpo do escafoide. Então, em caso de alguma fratura oculta que a gente não tenha visto no raio-x, fazendo uma radiografia com desvio ulnar, a gente tem claramente a imagem da fratura. A não ser que seja uma fratura oculta, que não vai aparecer na radiografia, só vai aparecer em outros exames de imagem. E aqui com a setinha eu mostrei bem o escafoide com a fratura que não tinha sido vista na outra imagem, mas com o desvio ulnar foi possível identificar. O que observar nas radiografias e não deixar passar nada, né? Quando a gente tem uma radiografia em AP ou PA do punho, a gente tem que observar esses arcos de Gilula. São linhas que a gente determina pelas fileiras do carpo para observar se existe um alinhamento do carpo ou se esse carpo está desalinhado, ou seja, ele sofreu alguma lesão, ou uma luxação, ou uma interposição, tá? Então, a gente tem que identificar as 3 linhas. Vamos lá. No punho, a gente tem as 2 fileiras do carpo. Na fileira proximal, a gente tem escafoide, semilunar e o piramidal. E na fileira distal, a gente tem o trapézio, o capitato e o amato. As linhas, elas contornam essas fileiras. Então, a linha 1 vai contornar a parte proximal da fileira proximal, a linha 2 contorna a parte distal da fileira proximal e a linha 3 contorna a parte proximal da fileira distal. Essas linhas, elas têm que estar sem quebra, elas têm que estar contínuas. Se elas têm quebra, ou seja, olha só, aqui não dá nem para desenhar as linhas, nessa terceira imagem da direita. Como não dá nem para desenhar, existe uma quebra das linhas ou uma quebra dos arcos de Gilula. Dessa forma, indica para a gente um processo, uma alteração. Nesse caso, é uma luxação do punho. A gente também pode observar os ângulos do rádio distal. O rádio no punho, ele forma essas angulações. Essa é a inclinação ulnar do rádio, ou seja, uma inclinação em direção à una, e ela tem um valor médio de 22 graus. Se a gente tem uma alteração dela, geralmente ela diminui, a gente pode pensar em fratura do rádio distal. E no perfil, olhando de lado, existe uma inclinação volar do rádio, apontando para volar, e o valor médio dela é 11 graus. A gente também vai observar a altura, a diferença de altura entre a una e o rádio. O normal é que seja até 2 milímetros de diferença. Se a una está muito baixinha, chama una minus, e se a una está muito acima de 2 milímetros, chama una plus, tá? E essa relação pode estar alterada em traumas ou doenças do paciente, né? Às vezes é fisiológico do paciente e pode predispor a alguma outra patologia, como a doença de Kienbock, por exemplo. Agora vamos falar um pouquinho dos traumas mais comuns que vocês podem encontrar, vocês podem receber, né? No punho e na mão, o que a gente recebe comumente, que chega muito? Fratura de falange dos dedos, fratura dos metacarpos, fratura de escafoide, que é essa imagem aí que eu coloquei para ilustrar, fratura do punho, fratura de rádio distal, lesões ligamentares do punho, o mais comum é a lesão do ligamento escafo semilunar, que é a imagem inferior esquerda aí de vocês, essa seta vermelha, e as luxações. Essa imagem da direita mostra uma luxação da interfalangiana proximal do quinto dedo, que é a articulação entre as falanges proximal e média, que saiu do lugar. Houve uma luxação, uma perda completa do contato articular. Quando a gente tem só uma subluxação, existe uma perda de contato parcial. Quando é uma luxação completa, existe a perda completa do contato, que é essa imagem aí, ok? Vou falar agora um pouquinho das mais comuns. Vamos começar pela fratura de Boxer. A fratura do Boxer é uma fratura que acontece no colo
do quinto metacarpo. Então, aqui no quinto metacarpo, a gente tem a cabeça, o colo e a diáfise. Nessa parte do colo, que é a mais estreita, acontecem fraturas muito comuns, um trauma direto em alguma estrutura rígida, pode ser na parede, no vidro, ou até em lutas, né, em lutas tanto de artes marciais, quanto em lutas na rua. A gente recebe, às vezes, paciente, né, que chega para a gente com essa história. Então, quando tem esse trauma direto, pode ter a fratura do colo do quinto metacarpo, que é essas imagens aí. E como que a gente vai fazer o tratamento, né? Como que a gente vai saber se precisa ou não fazer a cirurgia? A maioria não precisa de cirurgia, tá? A maioria dessas fraturas é de tratamento conservador, ou seja, um tratamento não cirúrgico. E existe um grau de angulação que a gente vai avaliar. Essas linhas laranjadas estão fazendo essa mensuração para a gente avaliar o grau que flexionou, o grau que desviou o osso. Quanto mais desvio, maior a chance de precisar de cirurgia. Então, eu coloquei aqui os valores que são aceitos para cada metacarpo. O quinto metacarpo, que é essa fratura de Boxer, que tem a imagem aí para vocês, ele aceita até 50 a 70 graus de flexão, que é essa imagem aí. O quarto raio aceita menos e o segundo e o terceiro menos ainda, tá? O que é importante, além de avaliar esse grau de flexão e de deformidade, que é um grau de angulação do osso? A gente tem que pedir ao paciente para fazer a flexão dos dedos. Quando a gente pede qualquer paciente para fazer a flexão dos dedos, todos os dedos têm que apontar aqui, ó, para a tuberosidade do escafoide. Esse é o normal. Se você fechar os seus dedos, eles vão apontar todos aqui para essa região da tuberosidade do escafoide. Se algum dedo está apontando para o outro lado, vou tentar simular aqui, ó. Se algum dedo tá apontando para outro lado, você vai suspeitar de uma fratura de falange ou metacarpo com desvio rotacional. Nesse caso, o dedo está rodado, e isso é inaceitável para tratamento conservador, e isso indica tratamento cirúrgico. Eu até coloquei uma imagenzinha de uma mão com o quarto dedo apontando para o outro lado. Ele tem fratura, houve um desvio rotacional, e nesse caso, o tratamento é cirúrgico, precisa ser corrigido. O tratamento dessa fratura com imobilização pode ser feito após uma redução. A manobra de redução é a manobra de Jas, no qual a gente faz uma flexão das interfalangianas para fazer essa redução. Olha só, a imobilização ela é parecida, chama manobra tala de intrínseco plus. Eu gosto de colocar isso aqui porque às vezes o paciente sai do consultório ou sai do pronto atendimento com uma tala em extensão, com todos os dedos esticados. Isso é muito prejudicial para o paciente, porque isso vai levar a uma rigidez muito rápida das articulações. Então, essa é a posição de repouso e essa é a posição que deve ser feita a tala de imobilização. Chama tala de intrínseco plus. 30 graus de extensão do punho e 70 a 90 graus de flexão das metacarpofalangianas, tá? Decora bem essa imagem, porque quando vocês precisarem fazer uma tala de mobilização analgésica ou para tratamento de fratura de Boxer, que é essa fratura de metacarpo, essa é a tala e esse é o formato que ela deve ter. Se precisar de cirurgia, a gente pode usar fio de Kirchner, placa e parafuso, que é algumas imagens para vocês verem. Agora, a fratura de escafoide, né? A fratura de escafoide, o paciente vai chegar com uma história que caiu com a palma da mão, né? Queda com a mão espalmada. E aí, geralmente é homem, sexo masculino, terceira década de vida e geralmente após um esporte de contato. Futebol, né? Todas essas atividades comuns do brasileiro. E a dor na tabaqueira anatômica, que é a snuff box, que está no desenho aí para vocês. Dor aqui, ó, nessa região. A imagem que você vai ver é AP e AP com desvio NAR vai mostrar a fratura, mas não é 100% que mostra a fratura. Nesses dois casos, tá bem fácil de ver, né? Aqui do lado esquerdo a gente tem uma fratura um pouquinho mais proximal e do lado direito a gente tem uma fratura bem no colo, bem no meio do escafoide, que a setinha vermelha está mostrando. Mas quando a gente não vê nada no raio-x, mas ainda assim acha que tem uma fratura de escafoide, pela localização da dor, a gente tem algumas alternativas, né? Olha só, aí eu até coloquei aqui, ó, 25% não aparece na radiografia inicial.
Então, quando a gente tem essa fratura oculta, que não foi vista no raio-x, a gente tem duas opções, tá? Ou a gente vai imobilizar com uma tala esse punho e repetir a radiografia com 2 semanas. Por exemplo, no Sistema Único de Saúde, na UPA, que é um pouco mais difícil o acesso a exames de imagem mais caros, a gente faz essa opção. A gente imobiliza o paciente por 2 semanas e repete a radiografia. E aí, quando a gente repete a radiografia, aquele foco de fratura já começou a fazer a etapa de reabsorção óssea, e aí fica nítido e claro aquele traço de fratura. Outra opção, por exemplo, um paciente de um serviço de atendimento de convênio particular, que tem condições, vai realizar a ressonância. A ressonância magnética vai mostrar para a gente aquele tracinho de fratura que era uma fratura oculta. Olha como que é uma listrinha bem singela, né? É claro que essa listrinha não ia aparecer na radiografia, mas aqui na ressonância a gente consegue ver claramente que existe um foco de edema ósseo de fratura aqui na cintura do escafoide, tá bom? O tratamento pode ser conservador ou cirúrgico, existem, né, as medidas que vão determinar isso para a gente. E aqui um exemplo de tratamento conservador, com a imobilização, o gesso longo, e aqui um exemplo de tratamento cirúrgico, com o parafuso autocompressivo, que a gente coloca para juntar os 2 fragmentos. A lesão de Stener, não sei se vocês já ouviram falar, é uma lesão do ligamento colateral ulnar do polegar. Pode ser uma fratura avulsão ou uma lesão pura do ligamento. Ela pode acontecer em alguns casos específicos, como o esquiador ou o goleiro. O goleiro, quando vai pegar a bola e a bola bate, a gente tem uma abdução do polegar. Quando abre o polegar, a gente pode ter uma lesão desse ligamento. Vou fazer assim que acho que fica mais fácil de ver. Quando abre o polegar, quando bem bate a bola aqui, pode fazer um esforço, um estresse nessa região aqui da metacarplangiana, que é onde tem o ligamento colateral ulnar. No desenho, é essa parte de azulzinho, essas listrinhas são o colateral ulnar do polegar. E esse ligamento, quando ele sofre essa abdução, ele vai sofrer a ruptura, pode ser também no esqui, quando cai em cima do esqui, ou o goleiro, né, que eu já falei para vocês. E aí ele vai sofrer essa ruptura e existem graus diferentes de lesão. Existe um grau leve de lesão e existe um grau completo. Se o paciente tiver o grau completo, ele vai ter, sim, na maioria dos casos, ele vai precisar de um tratamento cirúrgico. Por quê? Porque esse ligamento ele não vai cicatrizar sozinho, porque a gente tem algumas estruturas nessa região que interpõem. Elas ficam entre os 2 cotos do ligamento. Então, não deixa cicatrizar. Fica a fáscia de um músculo, que é a face do adutor do polegar, entre o ligamento. Então, não deixa cicatrizar. Então, quando a lesão é completa, a maioria vai precisar de tratamento cirúrgico, tá? Então, eu até coloquei aí. Vai precisar de tratamento cirúrgico quando tiver um fragmento de desvio com maior que 2 milímetros, quando é fratura, ou quando tiver uma instabilidade franca, porque a instabilidade franca mostra pra gente que a lesão foi completa. Aí é de tratamento cirúrgico. Coloquei aqui para vocês como é que é o exame físico desse polegar. Tem um aumento de volume, né? Fica inchado. Vamos ver se vai rodar o vídeo. Aí, ó. Fica um inchado, tá vendo? Um aumento de volume na região do ligamento colateral ulnar. E ele fica com uma instabilidade franca. Olha como que o polegar vai lá do outro lado. Não tem uma parada, um endpoint. Ele está totalmente mole. Não tem nada segurando. O ligamento está totalmente rompido. E aqui, ó, na minha pinça, é o ligamento, ó, o ligamento totalmente roto, tá vendo? E o movimento, ó, acontece e ele não tá segurando, porque tá rompido, tá? Aqui é o pós-operatório dessa paciente, ela era uma goleira, e aqui com 2 semanas, aqui com 6 semanas, e aqui com já 2 meses de tratamento, já resolvido indo para fisioterapia. Outra lesão muito comum que a gente recebe é o ligamento escafo semilunar. O E é de escafoide e o SL é de semilunar. Esse é o ligamento mais forte entre os ossos do carpo, tá?
é esse ligamento aqui, ó, entre o escafoide e o semilunar. A história é a mesma, o paciente cai com a mão espalmada, tá? Cai desse jeito, e a radiografia vai apresentar um afastamento entre esses dois ossinhos. O escafoide era para estar bem pertinho aqui do semilunar, mas eles foram afastados, porque aquele ligamento, que eu disse que é um dos mais fortes, ele não está conseguindo segurar mais os dois ossinhos bem pertinhos entre si. E aí, a radiografia apresenta essa imagem, esse espaço, né? Esse espaço na radiografia tem um nome, chama sinal de Terry Thomas. Para quem não sabe, Terry Thomas foi um comediante britânico e ele tinha os dentinhos separados, por isso que esse sinal chama sinal de Terry Thomas. Outra lesão comum que chega para gente, fratura do rádio distal, fratura do punho, e a história é a mesma. Então, a fratura de escafoide, a lesão do ligamento escáfoco-semilunar e a fratura de rádio distal, todas têm essa história de queda com a mão espalmada. O paciente tropeça ou tromba e cai com a mão espalmada no chão, tá? Palma da mão no chão. Nesse caso, o paciente pode apresentar a deformidade em dorso de garfo, mas isso é mais comum em criança. Ela pode apresentar essa equimose, que é esse roxo no punho, isso é muito comum ela apresentar. E a radiografia, o que vai ter? Vai ter as alterações intra- ou extra-articulares. Aqui, ó, é uma fratura extra-articular, ela está fora da articulação. O tratamento é muito melhor, o prognóstico é muito melhor, tá? Aqui está a fratura, no AP e no perfil. Quando a fratura envolve a articulação, tem traço articular, ou é fragmentada e quebra em vários fragmentos, o tratamento é mais difícil, o prognóstico é pior. A paciente provavelmente vai ter alguma sequela de movimento, de dor, né? E existem vários tratamentos para isso. O tratamento das fraturas mais simples pode ser com gesso e o tratamento das fraturas mais complexas precisa ser com cirurgia. A cirurgia pode ser com fio de Kirchner, que são esses pinos ósseos, ou ela pode ser com placa e parafuso. Essa aqui é uma placa bloqueada, que colocou de novo o punho no lugar, os ossinhos, respeitando, lembra que eu disse no começo? Respeitando as angulações, ó. Angulação ulnar do rádio, angulação volar do rádio, tá? A gente faz a cirurgia para reconstruir a anatomia. Então, a gente tem que saber aqueles ângulos que eu mostrei lá no começo da aula, porque aqui a gente vai reconstruir esses ângulos. Quando a fratura é muito grave, que a placa também não vai conseguir segurar, ou é uma fratura exposta, a gente tem que lançar a mão do fixador externo, que são aqueles pinos externos ao corpo, só o pino que fixa no osso, mas as barras e os parafusos estão aqui de fora, chama fixador externo. Nesse caso, quando indicar cada um, fazer uma redução correta da fratura, uma imobilização correta, e lembrar que o mais importante é trazer para o paciente a possibilidade de fazer uma reabilitação precoce. A mão, ela leva muita rigidez, então a gente tem sempre que pensar no paciente para ele reabilitar o mais rápido possível. E eu gosto bastante dessa frase, que para se aplicar a técnica devemos saber os fundamentos, é de Sarmiento, de 1987. Na imagem 1 e 2, né, da esquerda e do meio, o colar cervical foi colocado de cabeça para baixo. Então, assim, a gente precisa saber as coisas para a gente poder aplicar, né? A gente tem que saber os fundamentos. Então, a imagem, a terceira aí que está correta, do colar cervical. Não é só pegar o colar para colocar. Não é só chegar ao paciente e pedir radiografia, né? Não é isso, é saber examinar, é saber o que está fazendo. Esse atleta da Croácia, jogador de handball, ele foi o artilheiro desse campeonato, e o mais legal, ele não tem o quarto dedo. E ele foi o jogador que mais goleou nesse campeonato na Croácia. E eu achei super interessante, um exemplo para a gente, né, de força de vontade mesmo. E obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Quem quiser me acompanhar, meu Instagram é Marcela Ortopedista. Acho que agora a gente tem um momento para perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, tá? Doutora, Sim. eu pessoalmente tenho uma pergunta para a senhora, que eu acho que eu vou entrar aqui. Quando a gente fala de fratura,
de rádio distal e tem afundamento, eu pessoalmente tenho uma dificuldade muito grande de fazer o diagnóstico pelo raio-x. Existe algum achado no exame físico que a gente possa fazer para dar um indicativo assim que a gente tirar o raio-x? Obrigada. Você quer saber no exame físico do punho quando você suspeita de fratura de rádio distal, é isso? Isso. Então, o paciente, a primeira coisa é a inspeção. Vai ter um edema naquela região, vai ter algum roxo, que é a equimose, ele vai ter uma limitação de movimento, vai ter dor na flexoextensão, ele vai te apontar o local de dor, né? Não é nem no metacarpo, nem no antebraço, ele vai te apontar o local de dor na região do rádio distal. Quando o paciente tem uma dor mais específica no carpo, ele consegue determinar, olha, a dor é aqui, a dor é aqui. Então, aí você já vai levar a suspeita do diagnóstico. Então, se tem um edema, se tem uma história de queda, se tem dor, você vai solicitar radiografia. E aí você vai procurar naquela região onde o paciente sentia dor, as alterações possíveis que podem ter. Certo, porque, por exemplo, a fratura de Colles, por exemplo, ou a de Smith, ela já tem um desvio, assim, bem específico da fratura. Aí, em caso de afundamento, por exemplo, eu pessoalmente acho mais difícil o diagnóstico, assim, só pelo exame físico. E no raio-x ainda não fica tão claro. Eu acho que tem uma dificuldade aí. Não são todas que vão trazer essas deformidades típicas, não. São algumas que trazem essa deformidade física. A maioria que chega para mim no consultório é só um edema, uma dor, né? Mas, de fato, é continuar vendo isso, é a experiência, é o tempo. No começo, realmente, para mim também era muito difícil, né? Quando chegava esses pacientes, eu não sabia se eu suspeitava de rádio distal, de escafoide, de metacarpo, ou contusão, ou entorse, né? É muito difícil, realmente. Então, acho que o primeiro passo é o exame físico, e depois do exame físico é que você tem que passar para a radiografia e procurar todos os ângulos, as inclinações normais, onde o osso tem que estar e onde ele está, porque é assim, comparando na sua cabeça com o normal e com aquele, que você vai conseguir identificar onde que está aquela alteração, né? E é olhar Certo. e olhar de novo e treino, experiência mesmo. É verdade. E outra pergunta é, as fraturas de base de escafoide, elas são sempre cirúrgicas? Ou elas precisam de algum desvio, algo do gênero? Porque é uma fratura comum e a grande maioria que eu vejo na emergência são casos cirúrgicos. Fratura da base do escafoide? Isso. Na verdade, a gente não costuma falar base, a gente fala polo proximal e polo distal. Por quê? Porque isso já traz para a gente uma definição da gravidade dessa fratura. O escafoide, ele é um osso que ele é 80% coberto de cartilagem e a vascularização dele é retrógrada, ou seja, a artéria radial ela vai lá na frente, ela entra na pontinha mais distal dele e volta irrigando o osso. Ou seja, a parte melhor vascularizada dele é o polo distal dele, é a parte mais distal do osso. E onde custa chegar sangue é aqui na parte proximal, que eu acho que seria o que você está falando de base, provavelmente Sim. É isso, né? Então, a gente já tem que pensar que as fraturas de polo proximal, elas são fraturas mais graves, porque elas vão ter uma dificuldade maior de consolidar, elas têm uma vascularização diminuída daquela região. Então, a maioria das fraturas de base são de tratamento cirúrgico por isso, porque o grau, o índice de não consolidação, ou seja, o índice de pseudoartrose do escafoide, é altíssimo nessa região. Então, a gente, quando tem uma fratura mais distal, a gente sabe que é uma região mais vascularizada, chance melhor de consolidar, pode ser tentado tratamento conservador com gesso, se não tiver desvio e outros fatores que nos levam a indicar cirurgia, né? Mas se ela é de base, que é polo proximal, a gente, na maioria das vezes, vai indicar o tratamento cirúrgico, sim, por causa da baixa vascularização e risco de pseudoartrose. Ah, certo, então, super respondido. Eu agradeço a senhora muito pela sua presença, pela sua aula maravilhosa. Seja sempre bem-vinda, se puder, dar sempre aula, estamos sempre acompanhando a sua página. Muito obrigada. Ficou mais alguma dúvida de alguém no chat do YouTube? Deixa eu só verificar, mas provavelmente não. As dúvidas foram essas.
Obrigada, Letícia. Obrigada, Laorte. Foi um prazer estar aqui com vocês.